Tudo bem? Olá, meus queridos. Que grande oportunidade nós temos de estar reunidos outra vez para falar sobre um tema que me é muito querido e que eu tive a oportunidade esses dias de poder fazer uma experiência maior sobre ela, que é sobre a guerra cristeira, a cristiada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Estamos falando do México. O México é um dos maiores países católicos do mundo. Em números absolutos, continua sendo o Brasil, mas em porcentagem, a porcentagem de católicos no México é muito grande. E não é casual essa história, né? A evangelização do México começa lá com a chegada dos espanhóis, mais ou menos simultâneo que chegaram no Brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Depois a Espanha também chegou ao México. A evangelização, logo no início, foi muito devagar. Estamos falando do século XVI. Por mais que os missionários tratavam de explicar a fé, as pessoas, os índios, os indígenas, eles não entendiam muito e estavam ainda muito apegados às suas tradições. Até que aconteceu um fato extraordinário. O índio, agora santo, né, Juan Diego, ele ia para a sua catequese, ele tinha que caminhar muito, vários quilômetros, subir um pequeno monte, descer outro pequeno monte, atravessar uma parte da Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, né, para chegar em Tlatelolco, que era o lugar da sua catequese. E quando ele estava passando pelo monte, escutou uma voz que lhe chamava, uma senhora muito bonita, grande, luminosa, transparente, que disse para ele que queria que ele fosse com o bispo para que o bispo construísse ali uma igreja consagrada a ela. Era Nossa Senhora, a Virgem Maria, que agora nós conhecemos como Nossa Senhora de Guadalupe. Mas esse milagre nós vamos contar outro dia. O que eu quero contar é que a partir desse milagre, as conversões no México e a evangelização saiu galopando. Foram milhares e talvez até milhões de índios que se converteram à fé católica, desde os mais velhos até os mais jovens, e as crianças já entravam para a catequese. Os padres não conseguiam dar conta de toda a evangelização. Por que isso? Porque Nossa Senhora se apareceu com traços indígenas e no seu manto e na sua vestimenta tinha símbolos indígenas que eles entenderam muito bem. Mas, como eu disse para vocês, essa história nós vamos contar outro dia. Isso é para entender como o México passou a ser um país tão profundamente católico. E existia uma integração muito grande entre os espanhóis e os indígenas, houve uma miscigenação e a população foi crescendo e se desenvolvendo na fé católica. Então, um país assim abençoado com uma aparição de Nossa Senhora, não podia ser menos que alvo do demônio, que sempre é o inimigo das obras de Deus. Pois é, ele não estava nada contente com um país tão católico como o que estava acontecendo no México. O que aconteceu então? Pois é, né? Começaram a chegar no México no século passado, século XX, é, final do século XIX, início do século XX, as ideias modernistas, que o demônio se aproveitou disso para criar um ambiente anticatólico. Que ideias eram essas, né? São ideias que fazem pensar que a igreja ficou ancorada no passado, que a igreja tem ideias medievais, que a igreja não consegue mais responder às necessidades do homem de hoje, que a igreja, que Cristo, que Nossa Senhora são ideias obscurantistas, que fazem com que o ser humano não se desenvolva, porque como Deus é que vai resolver todas as questões, o ser humano mesmo não se desenvolve. Ideias que fazem pensar que para que o ser humano realmente consiga se desenvolver, para que um país consiga se desenvolver, ele tem que se desprender da Igreja Católica, de Cristo, de Nossa Senhora e de todas essas ideias medievais. Bom, isso é
o modernismo. E isso chegou no México. E pessoas muito influentes, sobretudo no âmbito da política, começaram a querer cortar as asas da Igreja Católica. No início, através de calúnias ou através de acusações falsas. Mas essa perseguição começou a se transformar em uma perseguição legal. Então, quer dizer, em 1917, saiu uma Constituição que era claramente anticlerical. Nós não vamos entrar agora nos detalhes dessa Constituição, mas ela era anticatólica. Então, restringia o culto, restringia a ação dos padres, a ação dos sacramentos, então colocava as bases do que depois ia ser uma perseguição. Mas ainda que isso estava na Constituição, a população continuava sendo muito católica. Então, não se colocava muito em prática isso, porque era impraticável. Como é que você, num país católico, coloca uma Constituição anticatólica? Mas isso aconteceu no México. E o pior não é isso, é que ela serviu de base para aquilo que veio depois. E é a história triste que nós estamos a ponto de contar. Subiu ao poder Álvaro Obregón, que quis colocar em prática essas constituições. E aconteceu algo na Basílica de Guadalupe muito triste, um atentado. Um homem querendo destruir a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, aquele manto maravilhoso que Nossa Senhora mesmo tinha impresso, que já levava 400 anos aí, colocou um vaso de flores embaixo da imagem. Estava o altar, atrás do altar estava a imagem de Nossa Senhora e tinha um pequeno parapeito. Aí ele colocou um enorme vaso de flores. Só que dentro do vaso de flores estavam as bombas, dinamite. Que poucos minutos depois que ele saiu, explodiu, arrebentando tudo que estava em volta, o altar todo quebrado. A temperatura do lugar foi tão forte da explosão que um crucifixo de metal que estava na frente do quadro se dobrou com a temperatura. Mas no quadro não aconteceu nada. Um milagre. Mas mesmo assim, já ficou patente o ambiente anticlerical, anticatólico que se estava formando. Isso foi em 1921. Em 1917 foi aprovada aquela Constituição anticatólica. Em 1921 acontece esse triste atentado. E a temperatura foi só subindo. Em 1925, 4 anos depois disso, subiu ao poder um presidente que poderíamos dizer que ele só podia estar sendo guiado pelo demônio, porque para tomar as decisões que ele tomou, não pode ser uma pessoa de bem. O seu nome, Plutarco Elias Calles, que nós vamos nos referir como o presidente Calles. Ele se tornou o grande perseguidor da fé católica, porque ele resolveu colocar em prática todos esses artigos da lei e resolveu cobrá-los até as últimas consequências. Ou seja, essas ideias deixaram de ser só ideias e se transformaram em práticas, em perseguição real. Ele queria que isso se cumprisse ao pé da letra, em um país maioritariamente católico. Ele fomentou muitas campanhas ideológicas para destruir a igreja no pensamento e no coração da população. Ele achava que o que a população precisava era ser instruída. Então, criou campanhas para instruir a população, colocando cartazes nas cidades, sobretudo na cidade do México. Né? Por exemplo, um cartaz dizia: destrua a religião com a ciência. Ou seja, estude e você naturalmente vai abandonar a religião. Outro cartaz: se quiser uma casa segura, não deixe que nela entre um padre. Então, essas ideias iam entrando pouco a pouco, mas mesmo assim a população continuava sendo muito católica e praticante, apesar
de todas essas perseguições ideológicas. O seu seguinte passo foi expulsar os padres que não eram mexicanos. Ele expulsou mais de 200 sacerdotes que eram estrangeiros. Por exemplo, eu que sou brasileiro, se eu estivesse aqui no México naquela época, teria que abandonar o país. Depois ele acusou falsamente 2 bispos para criar esse ambiente de que a Igreja Católica estava enganando o povo. Depois ele começou a fechar igrejas, colégios, asilos e outras instituições católicas. Ou passava para o governo, que não continuava na missão daquela instituição católica, transformava em outra coisa. Né? Por exemplo, uma igreja católica foi transformada em estábulo. Se tiraram todas as bancas e lá guardavam os cavalos. Por exemplo, né, a igreja de Sahuayo, né, só para dar um exemplo. Isso, pois, foi aumentando a temperatura e as pessoas foram ficando cada vez mais nervosas, sem saber o que fazer, porque não existia democracia. Aquilo era realmente uma ditadura. Não havia forma de democraticamente mudar o que estava acontecendo. Né? Então a população ainda tentou, por muitos meios pacíficos, mudar a situação. O próprio Papa Pio XI, primeiro numa rádio-mensagem, depois num documento enviado aos mexicanos, né, na Carta Apostólica Paterna Sane Solicitudo, ele denunciava essas violências que o presidente Calles estava fazendo contra os católicos e contra a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Em 1925, né, tudo isso foi entre os anos 21 e 25. Em 1925, vários movimentos católicos leigos se juntaram e criaram a Liga para a Defesa da Liberdade Religiosa Mexicana. A Liga para a Defesa da Liberdade Religiosa Mexicana. Então, movimentos como os Cavaleiros de Colón, né, como a Ação Católica, como a Ação Juvenil, como os Adoradores. Né? Então, eles, da adoração noturna, eles se juntaram e criaram essa liga, cujos objetivos era defender a liberdade de ensinamento da fé católica, defender o direito de exercer livremente a sua fé, de participar das ações litúrgicas e defender o direito dos sacerdotes de exercerem as ações litúrgicas, seja a missa, seja os sacramentos. Mas tudo isso através de ações civis. Né? Então, eles juntaram mais de 2 milhões de assinaturas para enviar ao presidente, para dizer, nós, mexicanos, nós queremos a nossa fé. Os próprios bispos, né, eles escreveram uma carta pastoral reclamando a reforma da Constituição. Não era possível que continuasse dessa maneira. Contudo, tudo isso foi em vão. O presidente Calles estava decidido a acabar com a Igreja Católica no México. Esse era o seu objetivo. O objetivo era claro, era acabar com essa igreja obscurantista que não permitia que o México se desenvolvesse. Então, em 14 de junho de 1926, 14 de junho, fiquem com essa data, ele assina a Lei Calles, como ela ficou conhecida. Calles é o seu sobrenome. Ele assina a lei que triplica a perseguição contra a Igreja Católica. E é uma lei federal que deve ser aplicada em todas as localidades do país. Olhem só, um resumo dessa lei. Ela teria que ser colocada em prática no dia 1º de agosto. Então, era 14 de junho, ela foi assinada, a igreja tinha 15 dias para assimilar tudo isso e colocá-los em prática. Primeiro, só se aceitam no país sacerdotes mexicanos. Segundo, proibida qualquer missa fora da igreja.
Ah, quero fazer uma missa campal aqui em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe na esplanada, porque vai vir 100.000 pessoas. Proibido, proibido. Só dentro da igreja. Terceiro, toda a educação do país passa a ser laica, inclusive dos colégios católicos. Não se pode ensinar nada da fé católica em nenhuma instituição educativa. Que barbaridade. Quarto, os sacerdotes não podem ser diretores de escola. Não podem dirigir escolas. Então, os sacerdotes que eram diretores, deixem as suas escolas. Vocês têm 15 dias para isso. Quinto, se proíbem os votos religiosos. Você sabe o que são os votos religiosos? É aquilo que as religiosas fazem, que os religiosos fazem. Então, uma pessoa que quer ser freira, ela emite votos religiosos de pobreza, castidade e obediência para ser freira, para viver na sua comunidade. Se alguém quer ser um sacerdote religioso como eu, sou legionário de Cristo, eu emito esses votos de pobreza, castidade e obediência, então eu posso fazer parte da minha congregação. A partir desse momento está proibido. E mais, sexto, se dissolvem as congregações religiosas e se proíbe a vida comum. Então, foi dissolta todas as congregações religiosas. As freiras, os sacerdotes que faziam parte de alguma congregação foram proibidos de fazer parte já. Eu sou legionário de Cristo, se eu tivesse naquela época, tinha que abandonar os legionários de Cristo e os legionários iam ser dissoltos. E assim também franciscanos, jesuítas, agostinianos, qualquer congregação religiosa. Sétimo, se proíbe o hábito religioso e o distintivo sacerdotal. Proibido. Sacerdotes tinham que andar no máximo de gravata e terno. Oitavo, qualquer sacerdote que fale contra essa lei vai ser preso. Você não podia criticar a lei. Se soubesse alguma crítica, você é preso. Nono, se suprime a liberdade de imprensa. Já não tem mais. Décimo, todas as igrejas passam a ser propriedade do governo. Da noite para o dia, em 15 dias, todas as igrejas, todos os templos paroquiais, capelas, teriam que ser entregues ao governo, que passava a ser o dono dessas instituições. 11º, todas as casas dos bispos, sacerdotes, colégios, seminários, conventos passam a ser propriedade do governo. Que coisa! Essa casa, por exemplo, se fosse naquele tempo, passaria a ser propriedade do governo. Teríamos que abandoná-la para que o governo viesse a usar-se como quisesse ou simplesmente fechasse. Né? 12º, não se podem construir novas igrejas. E 13º, terrível essa, todos os sacerdotes devem ser registrados. O governo dará autorização só a alguns deles para que possam exercer o seu ministério. Ou seja, era um número muito reduzido, uma povoação de 5.000 pessoas tinha um sacerdote. Um sacerdote que ia celebrar uma missa na semana. Uma missa na semana. Como vocês podem ver, a Lei Caies foi uma lei absurda, abusiva, destrutiva. Uma lei que estrangulava a Igreja Católica e realmente não permitia que a Igreja pudesse desenvolver. Esse era o objetivo do presidente. Ele queria realmente acabar com a Igreja Católica. Pois é, que tristeza tudo isso. Isso foi no dia 14 de julho de 1926. No dia 25 de julho, 10 dias depois, 11 dias depois, os bispos escreveram um documento pastoral. Eles se reuniram, analisaram a situação e tomaram a decisão de informar o povo. Nesse documento, eles manifestavam a sua inconformidade com todas essas leis por irem contra a consciência do cristão e irem contra a liberdade religiosa, que é um dos elementos mais importantes, para não dizer o mais importante, porque é o que nos conecta
com a eternidade, que transcende essa vida, né? Então, os bispos manifestaram que eles estavam inconformes com a lei, que atentava contra a liberdade de consciência, e também afirmavam o direito dos católicos à legítima defesa da sua fé. Prestem atenção nessa expressão. O direito dos católicos à legítima defesa da sua fé. O católico, ele podia defender aquilo que é essencial para ele. A fé é essencial para o católico? Pois é essencial. Pois ele podia defender, inclusive, se fosse necessário, levantando-se em armas. Inclusive, se fosse necessário, levantando-se em armas. A partir desse momento, estão colocados todos os elementos para que pudesse suceder o pior. Essa opressão, esse desmantelamento da fé, feito de maneira destrutiva, sem consideração com o povo, atropelando completamente o pensamento da grandíssima maioria da população, quase a totalidade da população, preparava o caldeirão. Estava como uma panela de pressão cuja válvula de escape foi fechada. Estava preparada a mesa para a Revolução Cristã.